Hoje eu quero te mostrar 8 jogos diferentes que tu pode fazer com apenas um recurso. Vem comigo! Muito bem, então no dia de hoje, neste vídeo aqui, eu quero te mostrar 8 jogos que desenvolvem habilidades matemáticas com apenas um recurso, exatamente. Tu não precisa mais ficar aí te matando de fazer um recurso para trabalhar com adição, um com subtração, um com... Não! Tu vai otimizar o teu tempo de planejamento, vai usar a tua criatividade e vai fazer um recurso versátil, que além de poder desenvolver várias habilidades, tu ainda pode usar com vários anos escolares. Então, já pensou isso? Tem um quarto ano de manhã, primeiro ano de tarde, já dá para usar com todo mundo, tá? É o kit da Escola Protagonista de abril de 2022, que é esse aqui, ó. Composto pelo Labirinto do Saber, que é um tabuleiro que tem cores diferentes aqui, que a gente vai poder deixar mais desafiador conforme as crianças vão andando e usando essas cores aqui para deixar mais complexo. Vem aqui com o tabuleiro para a gente colocar o suporte das cartas. Vem com 2 dados e com as cartas, é claro. Então aqui a gente tem cartas de problemas matemáticos, a gente tem cartas com baralho de imagens, com batalha de imagens, tá? Então aqui com trava-línguas a gente vai explicando, vou focar aqui hoje nesses 8 jogos diferentes para desenvolver habilidades matemáticas, lembrando que ele vai ser potente também para desenvolver outras atividades de linguagem. Vamos lá para essas 8 propostas diferentes? O primeiro jogo que a gente vai fazer com esse tabuleiro, com esse recurso, são os dos desafios matemáticos. Se vocês repararem, aqui a gente tem diferentes cores, né? A gente tem o azul, o roxo, o amarelo e o vermelho. E a gente pode aproveitar isso foi feito com uma intencionalidade de que se a gente quiser trabalhar com diferentes níveis de aprendizagem, a gente pode começar com o azul ali, fazendo algo mais simples, e depois ir deixando mais complexo conforme a cor vai mudando. Mas também, se a gente quer trabalhar com o mesmo nível de aprendizagem, não tem problema, é só a gente usar o tabuleiro todo como sendo o mesmo, tá? A gente daí não vai dar importância para essa divisão de cores. Então, como é que funciona essa ideia do desafio matemático? Conforme o ano escolar que vocês estiverem, daí tem que ter o protagonismo da professora, a gente vai fazer problemas matemáticos, situações matemáticas. Aqui no caso, nesse jogo, já vem com algumas situações. Então a gente tem as cartinhas azuis trabalhando com situações de adição. A gente tem as cartinhas roxas com a subtração, as amarelas com a multiplicação e as vermelhas com a divisão. Vejam bem, é o que eu falei para vocês. Se nós estamos lá no quarto, quinto ano, que as crianças já se apropriaram das 4 operações, a gente pode, então, fazer com que as crianças que estão aqui no azul vão trabalhar com os problemas de adição, depois elas passam para o de subtração, depois de multiplicação, terminando com os de divisão. Mas se eu estou com o primeiro ano, por exemplo, que só está fazendo adição, todo o meu tabuleiro pode ser com situações de adição, tá? Por isso a importância das cartinhas editáveis, que vocês podem criar problemas de acordo com o nível das crianças que vocês estão trabalhando, certo? Então, muito simples, a criança vai jogar o dado, caiu 6 lá no tabuleiro, ela vai andar até o 6, vai pegar uma cartinha azul, no caso, né, se for essa divisão que a gente tá falando. Se ela acertar, ótimo, ela fica na casinha se ela acertar a situação. Rita tinha camisetas do seu time de futebol. Deu 2 para sua prima mais nova e ficou com 6. Quantas camisetas ela tinha? Se a criança acertar, ela fica ali no número. Se ela errar, ela vai precisar voltar na casinha que ela estava antes, certo? Então, essa é a primeira possibilidade. Ou eu faço tudo de uma operação só, ou com crianças mais velhas eu posso mesclar as operações que eles já conhecem. Muito bem, uma segunda agora opção de jogo seria com crianças da educação infantil e do primeiro ano, que seriam os desafios motores. O que são os desafios motores? A criança pode jogar o dado e, conforme o número que cair, ela vai
poder andar a casinha aqui do tabuleiro, fazendo também movimentos que sejam solicitados pela professora. Então, no caso, pulos. Aí, a rodada de agora é sobre pulos. A criança tira o dado. Caiu 6, vou dar 6 pulos. Então, estou trabalhando com quantificação e com a corporeidade. Essa criança precisa trabalhar com vários princípios de contagem, né? Já precisa saber contar a sequência certa, enfim, a quantidade, e ela vai estar também usando o próprio corpo. A gente pode fazer pulos, palmas e até contar objetos específicos que a gente tenha na nossa sala de aula. É bem importante a gente frisar a necessidade, principalmente de crianças pequenas, trabalharem com o corpo, se levantarem, se mexerem. Então, essa é uma atividade que seria bem bacana para trabalhar algo que é bem inicial da matemática, que é a quantificação, e ao mesmo tempo estar respeitando a infância. A terceira ideia é quantificação de sílabas a partir de objetos. Tem duas formas da gente fazer essa brincadeira. Esse jogo, ele também vem com outros tipos de cartinha, tá? Pra gente desenvolver linguagem. Eu posso trabalhar ou com essas cartinhas aqui, que a gente tem as imagens, ou eu posso levar, ainda mais legal, mais lúdico, uma caixa ou um saco de pano com objetos dentro, que as crianças precisam retirar e quantificar as sílabas e dessa forma também andar sobre o tabuleiro. Então, por exemplo, se eu coloco lá minha mão, né, finge que aqui tem vários objetos, e eu retiro esse lápis aqui, a criança pode quantificar quantas sílabas tem nessa palavra e andar o número de casinhas referente à quantidade de sílabas que ela quantificou. Então, esse também é um jogo bem legal, bem lúdico para crianças em fase de alfabetização. Uma outra ideia bacana que também dá para trabalhar com crianças em fase de alfabetização, que é a nossa quarta ideia, é ainda trabalhar com a quantificação de sílabas, mas agora com as cartinhas roxas. Qual é a diferença? Essa cartinha roxa, ela tem dois objetos, né? Duas figuras, duas imagens. Aqui no caso a gente tem régua e abelha. Então a criança vai jogar o dado, caiu no 4, vai andar lá até a casinha 4 e aí vai sortear uma cartinha, né? Então peguei lá, pé e copo. Qual das duas palavras tem mais sílabas? Pé ou copo? Então ela vai precisar quantificar. Pé e copo. Copo tem duas sílabas, então copo tem mais sílabas que pé. Se essa criança acertar, ela fica ali na casinha que ela andou, no caso, na casinha 4. Se ela errar, ela vai precisar retroceder, vai precisar voltar. Então, essa seria uma ideia de batalhas de quantificação de sílabas. A quinta ideia é trabalhar com uma trilha de funções executivas. Lá dentro também da Escola Protagonista, a gente disponibilizou um kit para quem participou da jornada pedagógica A Escola Nunca Mais Será a Mesma. É um jogo que a gente fez para desenvolver funções executivas. A ideia seria agora a gente colocar ele para dentro desse tabuleiro. Da criança também, poder atirar o dado. Gente, jogo de tabuleiro tem quase sempre o mesmo funcionamento, né? Então, por isso estou sendo repetitiva nesse sentido. Mas as propostas são diferentes. Então, a criança vai jogar o dado, vai andar as casinhas, vai retirar a carta e vai ter que resolver uma situação que exige o funcionamento executivo dela aqui. Rapidamente explicando, as funções executivas basicamente englobam a nossa memória de trabalho, que é uma memória de curtíssimo prazo, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório. Essas são habilidades que são muito importantes para a aprendizagem e para o cotidiano de qualquer pessoa. É uma habilidade que a gente pode e deve desenvolver na escola, por isso a gente colocou aqui essa proposta. As cartinhas, vocês podem ver aqui que o Jonathan está colocando para nós, nosso editor querido, está colocando aqui as cartinhas para nós. Existem situações, às vezes, de sala de aula que a criança precisa ter assertividade em resolver. Então, por exemplo, estou lá fazendo uma atividade, caiu água no meu caderno, molhou tudo. O que eu posso fazer em relação a isso? Ou ainda, eu tenho um colega muito triste no recreio que está sozinho
e eu tô lá brincando de bola com as minhas amigas, o que eu posso fazer por essa outra criança que tá sozinha? Então, são situações que a gente vai colocando na frente da criança e que ela precisa ter inteligência emocional, que a gente chama, né? Mas um bom desenvolvimento do seu funcionamento executivo para conseguir resolver. Então, uma proposta bem bacana que a gente já pode fazer com eles desde pequenininhos, mas que segue aí até o 5º ano, de repente fazendo com perguntas diferentes, né? Que exijam deles essas resoluções de situações do cotidiano que acontecem na escola e também fora dela. A 6ª ideia não exige que a gente use o tabuleiro, mas exige que a gente exige que a gente use os dados. Qual que é essa ideia? A criança vai ter esses 2 dados aqui. Primeiro ela vai jogar um, caiu um, e aí depois vai jogar o outro, 4. Então, por exemplo, esse aqui equivale a palitos azuis, esse aqui é palitos vermelhos. Então a prof vai ter lá disponível, ela vai pegar um palitinho azul e 4 palitinhos vermelhos. Com esses palitos, ela vai poder desenvolver a adição e também a ideia é que ela desenvolva uma produção artística, que ela possa montar coisas diferentes com essa quantidade de palitos, que ela possa depois, inclusive, colar esses palitos numa folha, completar esse desenho. Então, além da gente estar trabalhando com quantificação, ainda estamos desenvolvendo a soma e também habilidades artísticas. Claro, essa criança pode jogar várias vezes esse dado, ela não precisa ficar só com os 5 palitos, a gente pode inclusive jogar como se fosse o nunca 10, tá? E aí ela ter uma coleção maior de palitos para poder fazer essa produção artística. A 7ª ideia também é só com dados e é pra gente desenvolver cálculo mental. É outra coisa que às vezes a gente peca em desenvolver com os nossos alunos, mas que é muito importante para a nossa vida cotidiana. Também de forma bem básica aqui, os 2 dados são jogados ao mesmo tempo e a criança precisa fazer o cálculo mental solicitado pela professora. É bem bacana porque ela pode fazer qualquer uma das operações. Se eu tô com crianças de 1º ano, eu posso fazer com que eles façam somas mentalmente, né? Então, 5 mais 5, 10. Se eu estou trabalhando já no 2º ano, posso fazer subtração? Talvez no 1º ano também, conforme for o desenvolvimento das crianças de vocês. 5 menos 5, 0. Também posso ainda fazer a multiplicação. A divisão eu não recomendo, porque aqui nesse caso daria certo. 5 dividido por 5 daria 1. Mas quase nunca essa divisão aqui vai dar exata, então não recomendo fazer jogo de divisão assim mentalmente, porque muito possivelmente a gente vai ter divisões com vírgula, né, com casas decimais para resolver. Então, esse jogo de dados com cálculo mental é muito bacana que a gente faça com adição, subtração e também multiplicação. O que pega aí todos os anos, dos anos iniciais, inclusive a educação infantil, quando a gente quer começar a adição com eles também. E por último, e não menos importante, a 8ª dica, que é uma dica que eu fazia com muita frequência com os meus alunos em sala de aula, que dá uma bagunça boa, uma bagunça maravilhosa, é o tapa certo. Vocês conhecem aquele tapa certo? Talvez de tabuleiro, que é um jogo com a mãozinha, né, que a criança tem que bater, mas eu fazia um tapa certo da vida real, entendeu? Com o corpo mesmo, dentro da sala de aula. A gente colocava as mesas, as carteiras, as classes, seja como for, da sua região, para o lado, né? E eu sempre tive mais de 30 alunos, gente. Então, fazia 2 times. E aí, botava todos os resultados no quadro, no caso eu fazia com multiplicação, então eu colocava vários resultados da tabuada no quadro. E eu fazia com dados maiores, tá? Cada criança de um time jogava um dado só, então fazia uma fila, né? Se eu era a primeira da fila e o Rafa era o primeiro da fila do outro time. Então, eu jogava um dado e o Rafa outro dado. Então, a gente jogava lá, caía 2 vezes o 6, e aí a gente precisava, quem corresse primeiro até o quadro e batesse no resultado certo, que no caso era 12, porque eu estava trabalhando com multiplicação, ganhava um ponto para o seu time.
E assim, depois o próximo da fila lançava o dado, e depois o próximo. Então era um time contra o outro, cada time com um dado. Claro que, como eu tô falando pra vocês aqui, eu fazia as crianças de pé, correndo até o quadro, a lousa, batendo nessa lousa no resultado certo com a própria mão, enfim. Mas a gente pode também fazer em grupos, com esses dados mesmo aqui que vem no jogo. E também várias propostas de adição, de subtração, de multiplicação. Também deixando de fora aqui a divisão nesse caso. Tenho certeza que vai ser sucesso, porque com os meus alunos sempre foi e a gente tinha que repetir várias vezes o mesmo jogo que eles gostavam muito. Então é isso, minha gente. Falamos aqui sobre 8 alternativas de jogos diferentes com o mesmo recurso. Eu tava olhando agora, olha que lindo. É muita coisa, né? Porque além aqui dos 2 tabuleiros, vem essa infinidade de cartas aqui. Mostrei pra vocês, né, as de matemática, mas tem também aquelas de trava-línguas, de imagens, de palavras. É muita coisa boa, minha gente. Então, se tu quer conhecer melhor esse recurso aqui e como tu faz para ter ele e ter todos os outros recursos já disponíveis pela Escola Protagonista, clica no botão que tá aqui embaixo na descrição do vídeo e vem fazer parte da nossa comunidade de professores aí que estão mudando a educação desse país para melhor. Me conta aqui também nos comentários qual proposta tu mais gostou e qual tu acha que já dá para tu levar lá para tua sala de aula que vai ser sucesso. Se tu já fez alguma dessas também, eu gostaria de saber. Me conta aqui que eu quero saber se tu tá sendo uma professora protagonista, fazendo essas diferentes propostas com os teus alunos, ou tá aí se matando de fazer um recurso diferente para cada habilidade, tá bem? Vamos juntas nessas aí otimizar o nosso planejamento, o nosso trabalho, deixando a nossa rotina mais leve, mais doce e encantando também essas crianças que estão lá com a gente. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!